Bem, então já pode pagar o estádio, pode pagar o Fausto Vera, pode pagar o menino lá do Talheres, né? O Garro também, parece que o Talheres está reclamando, quer receber para liberar, pode pagar também. É só fazer as transferências internacionais, nacionais, Pix, depósito bancário internacional, SWIFT, né, tem aquela coisa toda, né? Não tem problema nenhum. Rapidamente, então, teremos aí todos os credores do Corinthians felizes. A Caixa Econômica, os executivos da Caixa vão passar um fim de semana maravilhoso. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fla Livre. Galera, e hoje eu separei para vocês alguns cortes com reações da imprensa a respeito da turnê que o Flamengo está fazendo aí nos Estados Unidos, né? O Flamengo que tem aí 2 jogos, um no dia 21 e um no dia 27. O Flamengo está fazendo aí a sua pré-temporada fora do Brasil. Também tem novidades do Matheus Vinha, é isso mesmo. Segundo Mauro César, o Flamengo estaria fechado com o Matheus Vinha e falta somente alguns detalhes aí para o jogador ser anunciado. Tem também uma polêmica. O presidente Rodolfo Landim disse que nunca tomou decisão nenhuma com relação a contrato com o Gabigol. E agora, pessoal, quem que será que está mentindo, hein? Segundo o empresário, já estava tudo acertado, né? E segundo o Gabigol também. Gente, ainda tem o Corinthians falando num patrocínio de 1 bilhão. É muita grana. Será que agora, enfim, eles vão pagar o estádio para a Caixa? Vamos ver o que o pessoal da imprensa tem a dizer sobre isso. Vamos abrir a edição desta sexta-feira falando do Corinthians, porque o presidente do Timão, Augusto Melo, concedeu entrevista nas últimas horas e já anunciou que vendeu as placas de publicidade da Neoquímica Arena. É isso mesmo, com a empresa Brax, o Corinthians que vai receber 240 milhões de reais por 5 anos de contrato. O Corinthians também fechou o Master por 360 milhões de reais em 3 anos, é o maior patrocínio do país, e quer receber 30 milhões por temporada no name rights do CT Joaquim Grava, num acordo que pode chegar de 10 ou até mesmo 15 anos. Dessa forma, Augusto Melo disse que espera chegar a 1 bilhão de reais em patrocínios com o Corinthians. Além disso, o clube tem a receita da Nike, fornecedora de material esportivo, que paga 30 milhões de reais por ano. A gente tenta também totalizar aqui o aporte de 11 milhões da empresa Eze Seguros. Depois, se eu falei o nome errado, pode me corrigir aqui a produção. Então, é dinheiro entrando nos cofres da equipe do Corinthians. Bem, então já pode pagar o estádio, pode pagar o Fausto Vera, pode pagar o menino lá do Talheres, né? O Garro também, parece que o Talheres está reclamando, quer receber para liberar, pode pagar também. É só fazer as transferências internacionais, nacionais, Pix, depósito bancário internacional, SWIFT, né, tem aquela coisa toda, né? Não tem problema nenhum. Rapidamente, então, teremos aí todos os credores do Corinthians felizes. A Caixa Econômica, os executivos da Caixa vão passar um fim de semana maravilhoso. Né? Não adianta ficar só vendendo a agenda positiva, gente. Vamos fazer 1 bilhão, que não sei o que, então. Tem que ter ação. Ação é chegar e provar. Diminuir a dívida aqui, paguei parte do estádio, já renegociamos essa outra dívida, isso aqui está resolvido, o jogador está pago, o outro já fizemos um acordo, tudo resolvido e tal. E você vai tirando o clube desse noticiário. Você não ouve, por exemplo, que o Palmeiras está com esse tipo de problema. Não é muito comum, né? Teve até um problema com o Picarês recente, né? Mas foi um fato meio isolado, foi lá, depois pagou, resolveu. Então, assim, você não escuta isso. E o Corinthians vira e mexe está nessa situação. Faz parte do noticiário do clube esse tipo de problema. Isso não é de hoje. Como é uma nova gestão, né? Acho que era uma oportunidade muito boa de mudar isso. Sobre o Ranieri, o Cuiabá disse que não ia liberar a documentação do jogador porque o Corinthians não tinha feito pagamento. E o Corinthians disse que o pagamento só vence no dia 31, por isso que ainda não realizou o pagamento. Então, um cobra o atraso e o outro disse que ainda não venceu. E até sobre essa questão, envolvendo o Rodrigo Garro, que o Mauro César citou, o Corinthians não deve ter o Rodrigo Garro já para a estreia do Campeonato Paulista. O argentino foi anunciado no dia 2 de janeiro, se apresentou 6 dias depois para a pré-temporada. Desde então, aguarda um acerto entre o Timão e o Talheres, seu antigo clube, para ter condições de estrear. Rodrigo Garro é outro jogador que não deve ter a documentação liberada a tempo de ser inscrito pelo Corinthians para a primeira rodada do Campeonato Paulista neste domingo contra o Guarani. O Talheres aguarda o pagamento de cerca de 20 milhões de reais para fazer a liberação do jogador.
O diretor financeiro do Corinthians deu entrevista ao canal Alambrado Alvinegro. Nós temos aqui as aspas para poder conferir no bate-pronto da Jovem Pan. O Rosalá Santoro, muito citado, inclusive, aqui no programa, né, no bate-pronto. Ele que vem fazendo essa prestação de contas e tudo mais. Nós temos as aspas aqui do diretor financeiro do Corinthians. Quem está em risco de não jogar domingo é o Garro. Existiu uma primeira negociação que a gente tinha que depositar a primeira parcela do Garro na casa de 2 milhões de dólares. E isso, na hora de assinar o contrato, mudou para 4 milhões de dólares, cerca de 20 milhões de reais. Eles colocaram as duas parcelas juntas. A gente está pagando uma conta. Obviamente que o Corinthians é uma instituição e dono da conta, mas é algo que foi imposto para fechar o pagamento e não tinha esse dinheiro em caixa. Se eu tivesse como pagar hoje esse valor e bidar para poder estrear, né? Para você que não entende muito, né, dessa parte burocrática, bidar, ele se refere ao bid da CBF para registrar o jogador. Ele falou, eu faria. Ele deve perder a estreia, mas vamos pagar dentro dos 10 dias desde a assinatura do contrato e vamos ter o jogador para o restante da competição. Estamos carregando uma conta da falta de credibilidade. Fecha aspas, declaração de Rosalá Santoro, diretor financeiro do Corinthians. Mauro César, agora sobre as negociações, você até publicou um texto na sua coluna, no seu blog do UOL, sobre o Matias Vinha, sobre essas negociações, a comitiva do Flamengo que está na Europa buscando Matias Vinha, Luiz Henrique e, pelo menos aqui no cenário nacional, o Flamengo estava buscando o Léo Ortiz, não é, Mauro? Não, o Léo Ortiz já está praticamente descartado, né? Eles devem partir para um outro zagueiro. O Red Bull Bragantino pediu um valor que o Flamengo não vai pagar, então é praticamente fora, carta fora do baralho, só uma grande reviravolta agora. O Vinha está contratado, faltam agora alguns detalhes para que eles possam fazer o anúncio. O jogador vai custar 8 milhões de euros, o pagamento será feito em 4 parcelas anuais, a primeira esse ano, a segunda de 25, 26 e 27. A primeira parcela é um pouco menor, depois as outras um pouquinho maiores. E se porventura o Flamengo ganhar o Campeonato Brasileiro, o Flamengo paga mais 500 mil, eu vinha jogando, claro, né? Paga 500 mil euros a Roma, e se ganhar a Libertadores, outros 500 mil euros a Roma, são os bônus por meta, né? Assim estabelecidos, né? Pode mudar uma coisinha ou outra, que eles estão justamente hoje discutindo os detalhes finais para formalizar essa contratação, mas o jogador já está praticamente contratado. O Luiz Henrique, eles vão agora para Sevilha, de Roma vão para a Espanha, para Sevilha, para tentar a contratação do jogador, que eu acho muito difícil, especialmente porque o Betis não tem motivo nenhum para emprestar o jogador, não vejo por que emprestaria. Vão ter que usar de muito poder aí de persuasão para convencer os espanhóis a liberar o jogador nessas condições. A ideia do Flamengo é pegar o jogador por empréstimo. Eu acho muito difícil e os próprios dirigentes sabem que dificilmente isso vai acontecer. Agora fica a curiosidade com relação ao nome do zagueiro que eles vão tentar contratar nessa impossibilidade de levar para o Rio de Janeiro o zagueiro do Bragantino. Sobre o Flamengo ainda, a renovação com o Gabigol. Rodolfo Landim foi questionado a respeito das declarações do agente do jogador, Júnior Pedroso. Em entrevista ao GE, em dezembro, o empresário do Gabigol garantiu que já havia um acordo apalavrado entre Flamengo e o seu cliente, restando apenas a assinatura para oficializar a ampliação do vínculo. E o Landim, ao chegar lá nos Estados Unidos, falou o seguinte: sobre a renovação, ela não está acontecendo. A gente teve conversas no ano passado. A gente não renovou com o Gabigol. Como vocês vários já informaram, elas estão paralisadas, as conversas, há algum tempo. Ele é um jogador do Flamengo. Ao final do campeonato ou no meio do ano, a gente vai reavaliar. No momento, elas não estão ocorrendo. O Landim ainda disse, né, sobre negociações ou até mesmo um acerto, um verbal com o Gabigol, algo do tipo. Ele disse assim, abre aspas, eu desconheço. Acho que ele que falou isso, ele que tem que explicar com que ele fez esse acordo. Eu nunca conversei com ele sobre isso. Quem toma a decisão no Flamengo, e todo mundo sabe, sou eu. Eu nunca tinha tomado nenhuma decisão a respeito de contrato nenhum com o Gabriel nesse período todo. É óbvio que as conversas existem com todos os jogadores e todos os empresários. É um fato contínuo. Mas todas as negociações terminam retratadas em contratos assinados. Que eu saiba, nunca chegou nem perto disso. Houve conversas, mas vão evoluindo. Podem aparecer propostas para um lado e para o outro, disse o Rodolfo Landim ao chegar em Orlando. Vou querer saber a opinião do Mauro, do Vanderlei e do nosso Flávio Prado, mas antes, rápido intervalo na Rádio Jovem Pan. Já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos aqui no canal do YouTube Jovem Pan Esportes.
Mauro César, sobre essa situação do Gabigol, o agente do jogador disse que já tinha algo apalavrado aí com o Flamengo, o Rodolfo Landim dando no meio, dizendo que não tem nada apalavrado, as conversas não estão acontecendo e que vai reavaliar o assunto só no meio do ano. Mauro César. Não tem muita novidade aí, é mais ou menos aquilo que a gente já falou. O Departamento de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, chegou a alinhavar uma renovação de contrato. Essa informação, inclusive, foi dada por mim primeiro e depois que essa informação circulou, muita gente não entendeu o porquê da renovação do contrato naquelas bases, com aumento de salário e tudo mais, 15 meses antes do final, que foi 15 meses antes do final do contrato, que acaba em dezembro desse ano. E diante da péssima repercussão e muita pressão em cima do Landim, partindo de pessoas do clube, né, dirigentes, etc., isso travou na mão do Landim. E o que ele falou aí, né, pelo que eu entendi, se alguém acertou alguma coisa, não teve a minha aprovação. Quem aprova sou eu, então não vale. Mais ou menos isso. Traduzindo, foi isso que ele falou. Então, se o Marcos Braz ou alguém acertou algo com o empresário do Gabriel, ele não deu o ok dele. Se ele não deu o ok dele, então não tem. E é óbvio que ele tem que dar o ok. É um investimento elevado, é um valor alto. Seria um contrato de 4 anos, além do ano corrente, seriam 5 ao todo, esse ano mais 4. O jogador mais bem pago do elenco. Uma renovação como essa tem que passar pela aprovação do presidente. Então, qualquer coisa, eu concordo com ele, qualquer coisa que tenha sido acertada, agora fica ruim para o Marcos Braz, né? Porque se ele acertou, então cabe ao empresário cobrar do Marcos Braz. Vem cá, como é que você acerta comigo uma coisa, se é que de fato acertaram, né? E o presidente barra, como é que é isso? Enfim, o fato também é o seguinte, o Gabriel não está em condições hoje de fazer nenhum tipo de cobrança desse tipo. A fase dele no ano passado foi péssima, esse ano ele está demonstrando mais interesse, voltou mais cedo das férias para treinar, entrou em campo, correu, tentou, não foi muito bem, mas buscou, mostrou interesse no jogo, precisa mostrar alguma coisa para recuperar espaço. Hoje é um reserva, gente. É um jogador caro, com muita história, mas está na reserva. E aí? O que faz? Então, porque ele teve feitos importantes no passado recente e vai renovar automaticamente o contrato e dar aumento? Não, ele tem que mostrar futebol. E hoje ele está no banco. Ele está no banco não é por perseguição de técnico, não. Ele está no banco porque ele merece o banco. Tanto que ele foi barrado ele ficou no banco com os 3 técnicos que o Flamengo teve ano passado. Vitor Pereira, Vitor Pereira, Sampaoli e agora com o Tite. Não foi titular em nenhum jogo com o Tite. E aí, pessoal, o que vocês acham sobre a chegada do Matheus Vinha e sobre a renovação do Gabigol? Ele deve continuar no Flamengo ou chegou realmente aquele momento de encerrar os ciclos? Deixa a opinião de cada um de vocês. Esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado e ainda peço a cada um que se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o nosso conteúdo. Pessoal, um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo.